Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Presidente da Federação Académica do Porto. Chegando ao final deste dia, não quero deixar de dizer que é penoso, é mesmo muito penoso, ver a humilhação institucional a que a Universidade do Porto foi sujeita pelo seu reitor. A Universidade deve respirar independência, a Universidade deve assegurar a sustentabilidade dos valores da democracia e a Universidade deve ser farol ético e de verdade. Tudo aquilo que o Sr. Reitor não foi, ao querer criar um facto político a partir de um problema administrativo. E o Sr. Reitor veio lançar um clima de suspeição. O Sr. Reitor disse aqui que não controla os jornais, mas o Sr. Reitor controla aquilo que diz para os jornais. E disse que pessoas influentes, falou em pessoas influentes com acesso ao poder. Portanto, este tipo de expressões mina a confiança nas instituições democráticas, alimenta os populismos e em nada dignifica para a função de cada um de nós, de cada um dos senhores deputados. E, portanto, tenho que lamentar essas declarações, nomeadamente manchetes, que sinceramente mais alimentam são os partidos que, no fundo, resistem e continuam a estar presentes precisamente pelo avançar do populismo. Mas o Sr. Reitor também arrasta o Sr. Ministro da Educação para um imbróglio que foi criado por si e pelo diretor da Faculdade de Medicina, e aqui quer o reitor, quer o diretor da faculdade não salvaguardaram o interesse da Universidade do Porto. O reitor fez as insinuações que quis, as insinuações que pretendia para comprometer o ministro, mas foi azar com o ministro que encontrou, porque o ministro que encontrou rapidamente quis colocar tudo em pratos limpos e não envolver-se neste tipo de intrigas. Aliás, mais tarde, e só bem mais tarde, é que o Sr. Reitor ainda veio tentar assegurar que a sua relação da Universidade com a tutela não ficaria comprometida porque percebeu que o seu tiro foi literalmente ao lado. E, de facto, aqui importa dizer que as instituições reclamam e têm vindo a reclamar cada vez mais autonomia, e aquilo que vemos é que a autonomia é reclamada para situações onde as consequências são positivas. Quando há problemas, a autonomia fica de lado e empurra-se o problema para a tutela. E, portanto, para nós, mais autonomia engloba mais responsabilidade, mais transparência e mais democracia. E, portanto, eu tenho que felicitar a presença aqui da Federação Académica do Porto, mas, acima de tudo, a sua postura e a sua capacidade de intervenção na pessoa do seu Presidente, o Francisco Porto Fernandes, porque, finalmente, os adultos chegaram à sala, não apenas no dia de hoje, mas, de facto, foram os estudantes que, desta vez, deram a lição aos senhores professores, porque foram os estudantes que foram, ao longo de todo este processo, os adultos na sala. E uma universidade, mais do que aprender a estar, nós aprendermos a ser. E aqui, o exemplo na forma de ser foi dado pelos estudantes. E, portanto, eu quero aqui realçar que, de facto, foi a FAP que pediu a abertura de um inquérito extraordinário, foi a FAP que pediu um Senado, e eu questiono, a Universidade perdeu a capacidade de se interrogar, de se questionar, de se autoavaliar, os seus órgãos internos não funcionam, porque, de facto, foi impedido de entrar, e eu questiono diretamente, perdeu-se a democracia interna. E depois, não quero deixar de aqui dizer isto, é que a democracia, para ser defendida, tem que ser exercida todos os dias e em todos os lugares, e também na universidade. Portanto, gostava de lhe questionar se, de facto, então, primeiro, os lesados tiveram acesso a essa informação pelo site e só depois é que lhes foi comunicada essa informação irregular, quando é que ela foi corrigida. Depois, que acompanhamento é que foi dado aos lesados por parte da Universidade? Se reconhece que há um problema de governação na Universidade quando o reitor e o diretor não se falam? E qual é que é o impacto desta ausência de relação? E que recomendações faz a esta Casa para que situações como estas não se voltem a repetir? Não quero deixar aqui de dizer ao Chega que para este grupo parlamentar a nossa preocupação com os estudantes não é de agora, não é de hoje e não é porque fica bem. Não é em função de uma polémica para algoritmos ou em função do TikTok. O nosso compromisso com os estudantes é permanente e advém da nossa identidade e das nossas convicções. E é assim que continuará. Depois, para terminar, não quero deixar também aqui de dizer, porque acompanhei a Academia do Porto muito perto, que é difícil recordar alguém que de uma só vez tenha feito tanto mal a uma instituição. Nós, durante muitos anos, ouvimos a Universidade do Porto e conhecemos a Universidade do Porto pelos seus feitos na ciência, porque foi palco de grandes conquistas na ciência. E, infelizmente, nos últimos anos, e com este reitor, ficará na memória estas quesílias internas
Todas estas tricas que ferem a credibilidade e a dignidade da Universidade do Porto. Mas, infelizmente, nós sabemos que os problemas da Universidade do Porto não são de hoje nem são de agora, porque ainda conhecemos, nomeadamente, buscas na Universidade do Porto por suspeitas de corrupção, peço desculpa. Para além destas buscas na Universidade do Porto por suspeitas de corrupção, houve também uma falha do Sr. Reitor no compromisso com os estudantes, e que aqui também poderá explicar, nomeadamente na sua falha no compromisso com o alojamento académico. Veja-se a residência, por exemplo, da Asperela. E, portanto, nós vimos, de um lado, uma academia partida, de casos casinhos, e, por outro lado, uma academia de relações cúmplices e que nos trouxeram até aqui. Para a Universidade do Porto, como um todo, tudo isto é uma vergonha. Para a sociedade, de facto, é algo que lamentamos profundamente.